18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa. Vamos juntos. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira e o dia é 7 de abril. O ano é 2022. Eu e Karime Leão. Tudo bem, Karime Leão? Até às 7. Tudo bem, exatamente. Muito boa noite para você. Já começo agradecendo a sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. Muito bem, 6:02. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia desta quinta-feira aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Sem trégua depois da prorrogação do imposto sobre produtos industrializados com prejuízos para o Amazonas, o governo federal agora avalia cortar incentivos do polo de refrigerantes da Zona Franca de Manaus, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Pois então, Carlão, estava todo mundo esperando que o presidente assinasse um novo decreto com redução de 33%, mas resguardando a Zona Franca. Só que o presidente fez o quê? Ele prorrogou por mais 30 dias a redução em 25% do IPI, incluindo a Zona Franca de Manaus. O deputado federal Marcelo Ramos adiantou durante entrevista aqui do 18 horas que o decreto não foi reeditado porque o presidente Bolsonaro prepara agora um outro decreto ainda pior para a Zona Franca de Manaus. Desta vez, o presidente quer incluir o polo de 2 rodas e de informática além do de refrigerantes. Exatamente, Karime Leão. Marcelo Ramos adiantou o assunto com exclusividade aqui no 18 horas e a repórter Odineia Araújo conversou com ele hoje. Tem mais detalhes sobre o assunto e nós vamos acompanhar. O Amazonas ainda nem conseguiu processar direito os ataques do governo federal contra o principal modelo econômico do estado e novas ameaças de golpes são publicadas. Depois de manter a redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados que prejudica o polo industrial de Manaus, agora o presidente Jair Bolsonaro avalia cortar os incentivos fiscais de fabricantes de concentrados de refrigerantes da Zona Franca. O novo corte seria para tentar compensar a renegociação de dívidas de microempreendedores, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. A compensação é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se mais essa ameaça se concretizar, empresas como Coca-Cola e Ambev, que possuem fábricas de concentrados na Zona Franca, seriam atingidas em cheio com corte no incentivo tributário. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, o corte é visto como um recado de Bolsonaro à bancada parlamentar do Amazonas. O presidente atribuiu aos deputados e senadores aqui do estado a articulação de uma ação judicial para derrubar o decreto que reduziu o IPI. A medida diminui mais uma vez a competitividade do polo industrial de Manaus. Mas as ameaças ao polo industrial vão além, segundo o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Até agora não foi publicado o novo decreto excluindo os bens produzidos da Zona Franca de Manaus da redução do IPI aprovada no decreto anterior. Pelo contrário, o governo federal prorrogou por mais um mês o decreto anterior. E o que nos preocupa sobremaneira é o que circula nos bastidores aqui de Brasília, que é o fato de que o novo decreto não foi publicado porque o presidente quer excluir do novo decreto os bens de informática e as motos. Ora, se ele mantiver a redução de bens de informática e de moto, ele dá um tiro no peito, no coração da Zona Franca de Manaus, porque são 2 dos polos mais relevantes, que mais geram emprego e que tem a indústria mais verticalizada, portanto, a maior cadeia produtiva e a maior geração de emprego e de riqueza. As ameaças quebrariam os setores produtivos mais importantes do Amazonas, os polos de 2 rodas e de bens de informática, que hoje são responsáveis por 75% dos empregos do Amazonas e da receita gerada no estado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E para falar mais sobre essa situação delicada que está a Zona Franca de Manaus, vamos conversar com o deputado estadual, economista e ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, do PSB. Muito boa noite, deputado. Obrigada por nos atender a esta hora aqui, conversando com a gente aqui no 18 horas. Então, deputado, a perspectiva é cada vez pior aqui para a Zona Franca, não é? Sim, exatamente, Karime. Cumprimento inicialmente você, o Carlão,
que apresentam o programa. Boa noite. E os milhares de ouvintes da Rádio Mix. Realmente, a predisposição do governo federal em bombardear a Zona Franca, ela é algo insano, porque este foi o único projeto que deu certo na Amazônia. E é um projeto que arrecada 20 bilhões de reais todos os anos para o governo federal e só nos devolve 10. Então, todos os anos eles levam 10 bilhões de reais. Agora, essa é aquela história de matar o boi para matar o carrapato. Quer dizer, e depois? O que vem depois? O governo federal permanentemente gera instabilidade. E ainda vem com piada. O ministro Paulo Guedes é um piadista de mau gosto, porque ele dizer que pretendia dar 50% de redução de IPI e que só ia dar 25%, que era para não quebrar as empresas da Zona Franca, mostra que ele sabe muito bem o mal que nos faz. E agora ataca no polo de componentes, ataca no polo de duas rodas, e gerando a instabilidade, gerando a insegurança jurídica. Ok, deputado, o senhor consegue calcular os prejuízos que o Estado já está tendo com essa redução de 25% do imposto sobre produtos industrializados do IPI? Já aparece alguma coisa nesse sentido? Veja, esse prejuízo, ele não é quantificável neste momento, mas ele vai ser a médio prazo. Por quê? Porque ele gerou a instabilidade. Novas empresas vão pensar duas vezes antes de vir para cá. Ele gerou a insegurança jurídica. E isso é a pior coisa que pode acontecer para um modelo econômico. O capital, ele é covarde. Ele não vai onde mudam as regras do jogo depois do jogo iniciado. Esse é o principal problema. E, obviamente, que isso vai ter um efeito cascata. Porque na hora em que uma empresa na Zona Franca de Manaus tiver corte de incentivos que as torne sem competitividade, elas não terão nenhuma dúvida em encerrar suas atividades, como já aconteceu com a Pepsi Cola, como já aconteceu com a Heineken. E é exatamente essa questão, não é? Como é que o senhor avalia, então, o comportamento, o posicionamento do governo do Estado nessa situação da Zona Franca, para sair em defesa da Zona Franca? Veja, eu entendo que essa é algo fundamental, e isso sempre foi assim. A Zona Franca existe há 55 anos, há 55 anos que governo, que deputados, que políticos, que senadores, que o superintendente da SFRAMA, todos unidos se mobilizam na defesa do modelo, empresários, trabalhadores, isso sempre foi assim. Agora, cada um tem a sua maneira de agir. O governador do estado tem uma maneira, ele acha que com paciência, com tolerância, ele vai conseguir, mas eu não posso, enquanto político, ter tolerância com quem está me ameaçando. Se ele está me ameaçando, se ele está me bombardeando, eu tenho que dar um pontapé na canela dele, que é para ele sentir que aqui não tem leso. Eu respeito a posição do governador, mas a minha posição é outra. A minha posição é de combate, é de responder ao tiroteio do senhor Paulo Guedes. Agora, deputado, rapidinho, a gente está vendo também uma falta de ação do superintendente da SUFRAMA, o general Gaci Poulsin, não é não? Veja, eu tenho todo o respeito pelo general Gaci Poulsin, mas não era o momento dele sair de férias. Eu recordo aqui outros superintendentes, como Joaquim Pessoa Igrejas Lopes, como Rui Alberto Costa Lins, como Aloysio Campelo, todos de saudosa memória, que sempre partiram para o enfrentamento, mesmo colocando em risco serem demitidos. Mas eles nunca saíram do front, eles foram para cima, encaminharam os pleitos, defenderam os pleitos, argumentaram tecnicamente. Eu discordo, eu respeito, porque essa posição é dele, é muito pessoal, mas eu tenho uma outra posição. Entendo que o superintendente, ele tem que ir para a linha de frente. Já no governo Bolsonaro, nenhum dos superintendentes foi para a linha de frente,
sequer, por exemplo, em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal estava decidindo uma questão de sobrevida da Zona Franca, que foi se gerava ou não gerava crédito nas vendas de produtos intermediários para fora de Manaus, se gerava ou não gerava crédito de IPI, isso foi em 2019, ou então o superintendente simplesmente não apareceu no Supremo, não acompanhou, não, quer dizer, total omissão. E eu não sou assim, eu prefiro, se é para fazer o combate, vamos fazer o bom combate. Ok, deputado, para finalizar, o senhor falou aí da morosidade do governo do Amazonas com relação a esse decreto, com relação a essa situação toda. Na sua análise, na sua experiência, o que deve ser feito de imediato por parte do governo para nós sairmos aí dessa situação e sairmos em defesa da Zona Franca de Manaus como governo? Na minha leitura, o que deve ser feito é aquilo que sempre foi feito. A defesa, todos os governadores saírem em defesa da Zona Franca. Voltarmos lá atrás, governador José de Doce, de saudosa memória, governador Enoque Reis, Dr. Paulo Neri, Gilberto Mestrinho, Amazonino, Eduardo, Omar, todos sempre saíram em defesa. José Melo, todos saíram sempre em defesa. Então eu vejo que, eu espero ainda que o governador mude essa posição. Eu sei que ele está tentando por outros meios, por outros caminhos, da negociação, da conversa, do diálogo, mas nós temos que ser mais duros. E o governador representa o povo. Gostemos ou não dele, ele foi eleito por uma maioria esmagadora. E como tal, ele tem a prerrogativa de governador e de defensor dos interesses do Estado. É isso que eu espero, é isso que eu quero. Agora, respeito a posição dele. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando. Eu lhe agradeço a sua sempre atenção comigo, você e o Carlão, muito obrigado. Saúde e paz para vocês e para os milhares de ouvintes da Rádio Mix. Para o senhor também, uma ótima noite, boa noite. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Conversamos com o deputado estadual, economista e ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa, do PSB. 6h13, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, enquanto o governo do Amazonas segue calado e sem tomar nenhuma medida para resguardar a Zona Franca de Manaus, centrais sindicais, trabalhadores do polo industrial anunciam protestos contra a falta de atitude do governador Wilson Lima em defesa da Zona Franca de Manaus. Pois é, os protestos, Carlão, estão marcados para esta sexta-feira. No período da manhã e da tarde, conta com a participação de trabalhadores das fábricas. O polo industrial de Manaus hoje emprega cerca de 500 mil pessoas. Karime, a iniciativa é da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato dos Metalúrgicos, mas, segundo os organizadores, não tem cunho político. Detalhe, hein? A repórter Odineia Araújo tem essas informações. Diante da incerteza sobre o futuro da Zona Franca de Manaus e os constantes ataques do governo federal, que prometeu revogar o decreto que reduziu o IPI imposto sobre produtos industrializados em 25% para todo o país, mas em vez disso prorrogou o decreto que ameaça as indústrias e os 500 mil empregos diretos e indiretos da Zona Franca, as centrais sindicais decidiram reagir. 2 manifestações estão programadas para amanhã, uma pela manhã e outra à tarde, em frente à sede da Suframa. Coordenados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e pelo Sindimetal, o Sindicato dos Metalúrgicos, os atos não têm cunho político, segundo o presidente dos metalúrgicos, Valdemir Santana, que faz parte do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores. As manifestações acontecem há mais de um mês do decreto, sem que as principais autoridades do Amazonas tenham tomado nenhuma providência mais enérgica, segundo o sindicalista. Pela parte da manhã, onde já foi entregados uns panfletos sobre essa medida do governo federal, né, de tentar prorrogar, fica mentindo para os trabalhadores e para os amazonenses, e conjunto com ele o próprio governador, né, que garantiu que estaria tudo resolvido, né, e começa a misturar a vida das pessoas com política, é complicado. E nós não aceitamos a chantagem que esse presidente está fazendo com o povo amazonense, né? Tem várias situações que ele vai gerar emprego, ele não deixa fazer, que é o processo de divulgar de vários produtos.
E várias empresas já fecharam de LED porque ele não deixa fazer. Ele sabe o que tem que fazer. Né? Então ele prometeu que dia 18 do mês passado seria feito a besteira que ele fez e não fez. Somente o setor de LED da Zona Franca de Manaus demitiu ano passado mais de 1.000 trabalhadores. Valdemir Santana acrescenta que as manifestações contra a prorrogação do IPI também visam pressionar o governo do Amazonas a se impor e defender o modelo econômico, coisa que, segundo o sindicalista, não tem sido feito para não comprometer a parceria política entre o Wilson Lima e o presidente Jair Bolsonaro. O governador não faz nada, e o governador tem um poder na mão de entrar no Supremo para resolver esse problema, porque esse presidente não pode mexer nessa situação na Zona Franca de Manaus, que ela estava jogada até 73. Então, ele faz essa chantagem com os trabalhadores. Então, a gente vai fazer de manhã e à tarde lá na Suframa, tá bom? Porque esse presidente da Suframa, eu não sei para que ele é esse superintendente, que ele não faz nada. O anterior e esse aí não faz nada pelas indústrias da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus hoje, além de ser a responsável pela maioria dos postos de trabalho, também é responsável em parte por manter a floresta amazônica preservada. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 17 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas, a notícia, a informação, os destaques do dia. Você confere até às 7 da noite. E ainda hoje, aqui no programa, governo do Amazonas suspendeu a licitação para alugar helicóptero de luxo. A gestão de Wilson Lima desistiu do aluguel depois de denúncia do deputado Wilker Barreto sobre o alto valor que custaria aos cofres públicos. Ainda hoje, vamos falar também sobre a campanha Abril Marrom para alertar a população sobre a importância da prevenção, combate e reabilitação da cegueira. Mix. Agora escuta esse resultado desse levantamento, gente. A população de Manaus tem a segunda pior renda de todo o país. Os dados são do IBGE e revelam que Manaus ocupa o penúltimo lugar na lista do estudo sobre renda média no último trimestre de 2021, feitos nas regiões metropolitanas de todo o Brasil. Olha só, moradores da cidade de Manaus aparecem com renda média de R$ 824,94 apenas. Só perde para São Luís do Maranhão, que ficou em último lugar com renda de R$ 739,93. Repórter Hector Silva traz esses números pra gente agora. Uma pesquisa feita pela Rede Obsal, Observatório das Metrópoles e da Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina, com pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica, mostra que Manaus ocupa o penúltimo lugar em uma lista sobre a renda mensal da população. Segundo o estudo, os moradores da capital do Amazonas aparecem com renda média de R$ 824,94, só superados por São Luís do Maranhão, que ficou em último lugar com R$ 739,93. Na opinião da economista Denise Kassama, esses números se devem à pandemia de Covid-19. É importante destacar que antes da pandemia, a gente já vinha um processo de crise econômica que foi bastante agravada pela pandemia, pelas restrições que ela nos impôs. Então, de uma forma geral, o cenário médio, a renda média nacional caiu bastante para todo mundo, né? Em algumas regiões foi mais acentuada, outras menos. No caso de Manaus, alguns fatores nos ajudam a entender, né? Primeiro, porque Manaus também, durante o ano de 2021, configurou aí com um nível de desemprego bastante significativo, acima dos 2 dígitos, aí na casa dos 15%, né? Na média aí de 2015. Além disso, num outro dado do próprio IBGE, apontou que cerca de 6 trabalhadores a cada 10 trabalham sem carteira assinada, ou seja, trabalham na informalidade. E esse dado acaba não entrando no cômputo aí do IBGE, porque não tem como mensurar a renda da informalidade. O estudo mostra ainda que a renda média do brasileiro é de R$ 1.378.
Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A crise do Ministério da Educação não termina, não acaba, nem fica pouca, né? A crise segue, continua com uma denúncia pior atrás das outras. Bom, só que agora parece que os pastores, eles se recusaram a prestar esclarecimentos. Conta pra gente em que pé está esta situação. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Boa. A Comissão de Educação do Senado meio que assumiu um papel de CPI e segue investigando a fundo o gabinete paralelo do Ministério da Educação, escândalo que rendeu a demissão do pastor Milton Ribeiro do cargo de ministro da Educação e a abertura de inquéritos pela Polícia Federal. Quem falou hoje no Senado foi o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, que é um indicado político do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Partido Progressistas. Aliás, Karime, o FNDE é um setor do MEC loteado pelo Centrão. O PL, o PP e o Republicanos são responsáveis pelas indicações de segundo e terceiro escalões. Inclusive tem indicações do deputado federal Silas Câmara lá, que é da Igreja Assembleia de Deus. Os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, ambos integrantes da Convenção Nacional de Igrejas, que são protagonistas desse esquema de lobby, de propina dentro do MEC, iriam prestar esclarecimentos hoje, mas eles não compareceram ao Senado e também não deram nenhuma justificativa, Karime. A postura deles irritou os senadores que agora estão se mobilizando para instalar uma CPI, já que tem nome, CPI do MEC. Então, os senadores se concentraram em Marcelo da Ponte, que disse ter sido tão vítima quanto o ex-ministro Milton Ribeiro no esquema de gabinete paralelo. Os parlamentares confrontaram informações, as afirmações feitas por Marcelo, mostrando fotos e documentos provando que os pastores Gilmar e Arilton tinham, sim, trânsito e alta influência dentro do ministério. A gente separou um trecho da fala de Marcelo da Ponte quando ele foi perguntado pelo senador Randolfo Rodrigues se ele põe a mão no fogo pelo ex-ministro Milton Ribeiro. Vamos ouvir a resposta. O senhor chegaria a dizer que não existe nenhum tipo de responsabilidade do ministro Milton Ribeiro com abertura para as ações do senhor Gilmar e do senhor Arilton no âmbito do Ministério da Educação? O senhor poderia, digamos, colocar a mão no fogo? Eu não vou pedir para colocar a cara no fogo, eu vou pedir somente a mão, né? Somente para não ir tão adiante. Pelo ministro Milton Ribeiro? O ministro Milton Ribeiro é uma pessoa da minha mais elevada estima, de cordialidade, respeito. Acredito na conduta dele, acredito na postura que ele teve frente ao Ministério da Educação. Acredito que terceiros usaram o nome dele, o meu, eventualmente, para se gabaritar ou para fazer lobby sem a nossa autorização. Haja vista que não tem nenhum tipo de servidor do FNDE que esteja relacionado nessas A mesma mão o senhor coloca no fogo para afirmar que não houve liberação de nenhum tipo, nenhum centavo de recurso? Não houve nenhum, inclusive desses municípios não houve R$1 liberado. Você está ouvindo 18 horas. Aí a gente escutou, né, a fala do Marcelo Ponte, presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Estava sendo sabatinado e chegaram a mencionar a fala do presidente Jair Bolsonaro, que colocaria o rosto, a cara no fogo, defendendo, né, o ministro. Cadu. Exatamente, uma referência ao presidente Bolsonaro, né? Foi uma pergunta ali meio retórica, mas, Karime, se os pastores Arilton e Gilmar não forem porque eles têm costas quentes, não tem outro motivo para ali confrontar o Senado, não é para qualquer um. Karime, o fato é que a investigação sobre o gabinete paralelo do MEC está ganhando força e apoio no Senado. O requerimento de instalação já circula nos gabinetes e recebeu 25 assinaturas, das 27 que são necessárias. Ou seja, nas próximas horas teremos notícias de que a CPI tem o apoio necessário, bastando apenas a aprovação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Karime, Carlão.
Carlos Eduardo, eleições 2022 é o assunto, hein? Lula fez discurso, falou sobre o aborto, causou polêmica e desconforto no PT. E agora? Como que fica essa situação aí? Ele vai se retratar? O PT não gostou? Como é que tá isso aí, Cadu? O clima. Carlão. Pois é, Carlão, quando se trata de pauta de costumes, Lula geralmente comete muitos deslizes, fala o que vem à cabeça e deixa os aliados de cabelo em pé. A polêmica agora gira em torno das declarações feitas ontem sobre o aborto. E numa entrevista, ele quis dizer que o aborto deveria ser tratado como uma questão de saúde pública, mas até chegar a esse ponto, ele se enrolou todo. Vamos ouvir um trecho da fala dele sobre o que ele pensa sobre o aborto. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, e para Berlim procurar um aborto, tendo que fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Você está ouvindo 18 horas. Ele aproveitou e alfinetou aí o presidente Jair Bolsonaro. A gente escutou a fala. Se enrolou e saiu pela tangente. Exato, do já pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falando de uma pauta realmente muito polêmica e delicada. Cadu. Delicadíssima, Karime, porque lembra do ministro do STF, eu esqueci o nome dele, mas foi o último agora, eu acho que é Anderson Torres, não estou lembrado, vou já relembrar para vocês. Ele era o ex-ministro da Justiça e foi sabatinado para ser ministro do STF. Ele também se enrolou ali na questão da pauta de costumes, sobre a questão do aborto. Falar sobre aborto hoje é muito difícil, gente, muito complicado. Você é uma linha tênue, é um terreno pantanoso de falar. Qualquer coisa que você diga pode estar errado. E a fala do ex-presidente Lula pegou muito mal, porque a estratégia de campanha atualmente é ele se aproximar do público conservador, que é o público que o rejeita. Então pegou mal totalmente. A gente conversando com integrantes da equipe de Lula, eles disseram que essa fala foi espontânea, não teve nenhum preparo da equipe que ajuda a formar opinião a ele sobre assuntos específicos. E não foi só isso. Lula também disse que recentemente a população deveria ir até as casas dos deputados, cobrá-los, e aí teve vídeo de deputado com arma na mão dizendo que é assim que eles vão receber os petistas. Não sei se vocês lembram, ele falou em um momento da fala, num discurso dele, ele disse: olha, o povo tem que ir cobrar os deputados, tem que ir na porta dos deputados, lá na casa deles, cobrá-los e tal. E aí pipocaram vídeos foram várias frases, né, Carol? Parlamentares, isso. Foram várias frases fazendo tiro ao alvo, exato. Parlamentares fazendo tiro ao alvo, dizendo, assim que eu vou tratar petista. Gerou uma polêmica, né? Agora, esse problema expôs uma falha na campanha. Lula ainda é tratado mais como ex-presidente do que como pré-candidato. Quem ganha com essa falha de narrativa é o presidente Jair Bolsonaro. A equipe de campanha, então, está se debruçando, tentando preparar melhor o pré-candidato, fazer um curso de media training com ele e, principalmente, aconselhar a recuar, porque Lula vem falando demais. Falando em campanha, Karime e Carlão, saiu mais uma pesquisa, dessa vez da Quest Consultoria, que também mostra um ritmo de crescimento um pouco mais acelerado de Jair Bolsonaro. Agora ele tem 31% das intenções de voto, absorvendo parte dos votos de Sérgio Moro, que saiu da disputa presidencial. Lula tem 44% dos votos, mesmo resultado do mês passado. Aliás, esse resultado vem se mantendo estável desde o fim do ano passado, com liderança elástica nessa pesquisa. Ciro Gomes aparece com 6%.
3% dos votos e Dória tem 2%. Com relação à avaliação do governo Bolsonaro, Karime e Carlão, a pesquisa aponta que 47% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo, caiu 2 pontos percentuais. 26% consideram o governo bom ou ótimo, aumentou 2 pontos percentuais. Isso é reflexo da injeção de recursos sociais, como o Auxílio Brasil, a antecipação do 13º dos aposentados e o saque emergencial do FGTS. Mas ainda tem a inflação aí para combater. E com relação à rejeição, João Dória passou a ter mais rejeição do que Bolsonaro. Ele tem rejeição de 63%. Bolsonaro tem 61%. Ciro Gomes tem 58%. E Lula tem a menor rejeição de 42%. São números aí que vêm apontando seguindo para a polarização da disputa presidencial. Karime e Carlão. Acirradíssima, né? Cadu, eu fiz aqui uma pesquisa rápida. Foi o ministro Luiz Roberto Barroso mesmo. E ele defendeu o aborto. Não foi. Não foi. O Luiz Roberto Barroso é o ex-presidente do TSE. Exato. Mas tem aqui uma fala dele defendendo também, que foi bem polêmica. Isso em 2016, olha aí. Ou seja, é um assunto polêmico. Anderson Torres. É o Anderson Torres. Pronto, também. Verdade, também. Perdão, André Mendonça. Eu confundo. Não foi o Anderson Torres com André Mendonça. Tá certo, mas eu também confundi agora. Eu achei que tivesse sido ele também. Porque, de qualquer forma, o assunto é polêmico. Foi o último agora. Reverbera bastante, né? Essa pauta. Exatamente. Qualquer pessoa que fale em defesa do aborto, que entre por essa seara aí. Agora, Cadu, para finalizar, o Facebook excluiu perfis de militares das Forças Armadas por causa de fake news. O que aconteceu? Explica pra gente. Karime, assunto gravíssimo, viu? É um assunto polêmico que entrou no radar do TSE e do STF. O Facebook, que agora passou a se chamar de Meta, né, identificou e derrubou uma rede de perfis de contas ligadas a 2 militares do Exército Brasileiro que executavam uma operação de desinformação sobre temas ambientais. Os nomes desses 2 militares não foi divulgado ainda. Uma investigação feita com apoio do Facebook apontou que perfis criados por esses 2 militares faziam críticas contra a atuação de organizações não governamentais, as ONGs, e elogiavam as ações do Exército no combate ao desmatamento da Amazônia. Essa estratégia de redes sociais foi acionada depois que o Brasil passou a ser criticado internacionalmente pela falta de políticas sérias no combate ao desmatamento da Amazônia. E segundo o Facebook, Karime, a rede operada por esses militares era composta por 4 perfis e 9 páginas no Facebook, além de 39 contas no Instagram. Algumas delas usavam fotos criadas a partir de inteligência artificial. O negócio era bem avançado. Até o momento, o Exército não deu esclarecimentos sobre as informações divulgadas pelo Facebook. Então vamos aguardar e ver como vai ser encarada mais essa crise agora dentro do núcleo militar de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Gravíssima essa denúncia. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Agora são 6h34. Você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, daqui a pouquinho no programa 18 horas, o governo do Amazonas teve que anular a licitação para o aluguel de um helicóptero de luxo, hein? O valor e os detalhes você vai conferir em instantes aqui em mais uma edição do programa 18 horas, o melhor Mix do Brasil. Mais uma vez, 6h34, boa noite pra você, na sintonia certa. Mix. Vamos conferir então a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para hoje, esta noite de quinta-feira. Tempo, temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora para esta madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 96%. Mix.
E hoje o nível do Rio Negro aqui em Manaus atingiu a cota de 27 metros e 63 centímetros. A marca ultrapassa a cota de inundação, que é de 27 metros e 5 centímetros. Apesar da cota alta do rio, segundo a Defesa Civil, ainda não há registro de alagações na área urbana da cidade. E no fim de março, durante o primeiro alerta de cheias emitido pelo Serviço Geológico do Brasil de 2021, o órgão já havia apontado que o Rio Negro deve atingir 29 metros e 4 centímetros durante a cheia deste ano. Mas tem poucas chances de alcançar a marca histórica do ano passado, que registrou 30 metros e 2 centímetros. E a população impactada pela cheia dos rios em Manaus e no interior do Amazonas agora podem manter um contato direto com a Defensoria Pública do Estado através do Zap da Cheia. A ferramenta tem o objetivo de identificar com mais agilidade as áreas afetadas pelo fenômeno da subida das águas, Karime. Pois é, e o Amazonas tem 6 municípios, Carlão, que já estão em situação de emergência por conta da cheia deste ano. E hoje o nível do rio, como você falou, atingiu a cota de 27 metros e 63 centímetros. A repórter Nathalie Moraes pegou todos os detalhes a respeito desse novo serviço de WhatsApp e conta pra gente agora. O nível do Rio Negro em Manaus atingiu nesta quinta-feira a cota de 27,63 metros, ultrapassando a cota de inundação, que é de 27,5 metros, segundo a Defesa Civil do Amazonas. Apesar da marca, ainda não há registro de alagações em Manaus e nem de famílias impactadas pela subida das águas. Na última semana, durante o primeiro alerta de cheias emitido pelo Serviço Geológico do Brasil, o órgão já havia apontado que o Rio Negro deveria atingir 29,4 metros durante a cheia deste ano, mas tem poucas chances de alcançar a marca histórica do ano passado, em que a cota registrada foi de 30,2 metros, a maior cheia da história do Amazonas. Para ajudar a população já impactada pela subida dos rios, a Defensoria Pública lançou o Zap da Cheia, contato onde agora as famílias afetadas podem ter um contato direto com a Defensoria Pública do Estado. A Defesa Civil já tem mais de 300 áreas catalogadas que deverão ser afetadas pela cheia deste ano, com inundações ou alagamentos, o que corresponde a aproximadamente 19 bairros. O subdefensor-geral da Defensoria Pública do Estado, Thiago Rosas, explica como funciona este atendimento. É um canal de comunicação direto com a Defensoria Pública, onde as pessoas afetadas podem enviar um vídeo de até 1 minuto apresentando ali a problemática, a sua rua, a forma como está afetando a sua casa, a sua vida, e nós, Defensoria Pública, vamos tomar providências junto aos poderes públicos para solucionar ou mitigar o que tem acontecido com aquela pessoa específica. Em 2021, o Zap da Cheia contabilizou 179 atendimentos entre os dias 3 de maio e 15 de junho, período da cheia dos rios. 40 deles foram relacionados a Manaus. Na avaliação do defensor público, a iniciativa gerou resultados positivos para as demandas. Construção de pontes no Mauazinho, no Puraquequara. Com base nessas chamadas, nesses vídeos, nós recomendamos ao governo do estado o auxílio estadual para as enchentes, que foi acatado na época, inclusive vai ser reeditado em 2022. O subdefensor Thiago Rosas destacou que a Defensoria Pública conseguiu inclusive dobrar o valor do auxílio aluguel para os afetados pela cheia, que passou de R$300 para R$600 neste ano. Na realidade, para quem é de classe média, não consegue entender o que é perder uma casa numa cheia. Mas quando nós vamos lá e vemos uma criança, gestantes, pessoas idosas com o pé na água, a gente passa a perceber o quanto que Manaus, a nossa capital, que tem uma capacidade econômica grande por conta do polo de Manaus, é afetada pela subida do rio. O Zap da Cheia já está em funcionamento. Ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 2 da tarde. O número para o atendimento é DDD 92 98431 7941. Todas as cidades do Amazonas podem ser auxiliadas pelo serviço. Nos casos de municípios onde ainda não há polo da Defensoria Pública, as demandas serão encaminhadas para o Grupo de Trabalho do Interior. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, é nomeado como novo presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia. E o repórter Héctor Silva conversou com o Dom Leonardo e acompanha agora a reportagem. A presidência da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nomeou esta semana o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Urach Steiner, como o novo presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia. Dom Leonardo concluirá o mandato referente ao quadriênio 2019-2023. A definição quanto à nova presidência da comissão deve-se à renúncia apresentada pelo então presidente, o cardeal Cláudio Rumes. Ele foi nomeado presidente da Comissão para a Amazônia em 2011. Agora, em 2022, apresentou sua renúncia por motivos de saúde. Para Dom Leonardo, a Igreja Católica possui essa comissão, pois se preocupa com a Amazônia. Por que se preocupar com a Amazônia? Se preocupar com a Amazônia é uma região que necessita de missionários, uma igreja que ainda precisa cada vez mais se organizar, mas com o sínodo para a Amazônia e toda a preparação, é uma igreja que está preocupada em ser cada vez mais uma igreja encarnada, uma igreja presente, uma igreja profética, uma igreja missionária. E como nos recorda Papa Francisco em Querida Amazônia, uma igreja que leva em consideração todos os âmbitos ou todas as dimensões. Todos os âmbitos e dimensões significa a realidade social, a realidade econômica, a realidade cultural, a realidade eclesial, a realidade ambiental. São todas dimensões e realidades que a igreja na Amazônia deseja levar em consideração. Héctor Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 42 minutos e o governo do Amazonas teve que anular a licitação prevista para acontecer amanhã para o aluguel de um helicóptero de luxo para viagens do governador Wilson Lima, família e autoridades, Karime Leão. Exatamente, Carlão. A licitação foi suspensa depois de denúncia do deputado Wilker Barreto sobre o gasto desse aluguel para os cofres públicos. Vamos falar de valores, gente? Esse aluguel ia custar mais de 4 milhões de reais. Dinheiro público, tá? Ou seja, meu dinheiro, seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Eu conversei com o deputado Wilker Barreto sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, após denúncia da imprensa repercutida por mim nesta casa, o bom senso precisa prevalecer. Já que o governo tinha capacidade para 4 milhões e meio de despesa com o helicóptero, eu quero dar uma sugestão ao governador para que possa remanejar esse dinheiro lá para o Francisca Mendes, para salvar vidas nas cirurgias cardíacas e procedimento de cateterismo. É desta forma, governador Wilson Lima, que você usa o dinheiro de forma correta do contribuinte. O povo quer saúde, quer segurança. O povo é totalmente contrário às suas mordomias. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo federal decidiu antecipar o fim da cobrança extra nas contas de luz. A bandeira de escassez hídrica foi adotada durante a crise de escassez de água no ano passado e que representa um impacto aí de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais nesta quarta-feira, Karime. Foi ontem, Carlão, exatamente. Essa ontem. Cobrança extra só seria encerrada mesmo só no mês de maio. Bom, o fato é que agora a bandeira volta a ser verde para todos os consumidores de energia elétrica a partir do dia 16 de abril. O presidente afirma que a conta de luz vai ter redução de cerca de 20%. Bom, as bandeiras tarifárias normalmente são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e seguem a lógica da previsão de chuvas e o nível dos reservatórios. Mix. São 6 horas 44 minutos, você no melhor mix do Brasil e nós vamos conferir em previsão do tempo para amanhã. Karime Leão, amanhã já é sexta-feira. Sextou, né, Carlão? Sextou, tempo e temperatura para sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo.
Bom, segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 67%. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima também deve chegar só até os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 67% e 96%. Olha, escuta esse dado, é importante. Mais de 6 milhões de brasileiros têm algum grau de deficiência visual, hein? Isso de acordo com o IBGE. Por isso, o mês de abril agora conta com a campanha Abril Marrom para alertar a população sobre a importância da prevenção, combate e reabilitação da cegueira. Exatamente, Carlão. Só que no Amazonas, o levantamento aponta que mais de 250 mil pessoas têm alguma doença que pode levar à cegueira. Os detalhes sobre a campanha Abril Marrom a gente acompanha agora com a repórter Nathalie Moraes. A campanha Abril Marrom é dedicada à prevenção contra a cegueira e à conscientização sobre a realidade de pessoas que convivem com o problema. No Amazonas, a estimativa da Associação de Deficientes Visuais do Estado é que mais de 250 mil pessoas possuam algum tipo de deficiência visual, seja causada por catarata, glaucoma ou outra doença que poderia ter sido evitada ou tratada. Para a oftalmologista e diretora do Banco de Olhos do Amazonas, Cristina Garrido, o maior vilão da saúde dos olhos é a falta de atendimento especializado, seja pelo descaso ou pela condição financeira. A visita ao oftalmologista é necessária para diagnóstico precoce de possíveis doenças. Neste mês de abril, a preocupação maior está voltada para a prevenção dos tipos de cegueira e também das causas que podem levar uma pessoa ao transplante de córnea. Devemos nos preocupar tanto com a prevenção das causas de cegueira reversíveis, como as lesões e opacidade de córnea, pterígio, catarata, quanto as irreversíveis, como o glaucoma e as retinopatias. A gente enfatiza mais as causas reversíveis aqui porque nós trabalhamos com os transplantes de córnea e nessa área os pacientes geralmente resgatam a sua visão após a cirurgia do transplante. A maioria desses pacientes que voltam a enxergar, nós observamos que o sucesso no tratamento tem muito a ver com o tempo de atendimento. Então, são pacientes que mesmo tendo sofrido traumas, infecções de córnea, eles conseguiram ser atendidos a tempo e evoluíram com bom prognóstico e cura. O objetivo da campanha Abril Marrom é reduzir a incidência dos distúrbios que afetam a visão, instruir o acesso ao tratamento adequado e esclarecer a importância do diagnóstico precoce e prevenir a cegueira. Uma das formas de precaução é combater o uso inadequado de lentes de contato, por exemplo, já que elas podem causar úlceras de córneas graves perfuradas, levando muitos pacientes a precisar de transplante de córnea de urgência, causando prejuízos e também a perda da visão. O atendimento em oftalmologista deve ser realizado geralmente uma vez ao ano, quando o usuário não apresenta queixas, alterações ou comorbidades. Já o acompanhamento periódico é recomendado desde o nascimento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, vamos corrigir aqui, passar a informação direitinho. Sim. A gente conversou com o Carlos Eduardo Matos e a gente falou sobre o discurso polêmico do Lula, do candidato à presidência, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Teve outros, né? A respeito... mas foi especificamente esse, a respeito do aborto. A fala dele a respeito do aborto. Outras pessoas que também fizeram o mesmo comentário, não é isso? Outras pessoas que também causaram muita polêmica. E a que ele citou especificamente foi do ministro André Mendonça, ex-advogado-geral da União, que em dezembro do ano passado foi sabatinado no Senado e se enrolou todo quando o assunto foi exatamente o aborto. Nós comentamos, né, que aborto é um assunto delicado, tanto pró quanto contra, né, Karime Leão? Realmente. Agora 6h53. Mix. Economia.
Bom, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou positivo com alta de 0,56%, cotado a R$ 4,74. O euro fechou em mais 0,29%, valendo R$ 5,15. E o Bitcoin fechou em queda. O Bitcoin com menos 0,34%, cotado a R$ 207.637. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta, em mais 0,54%, aos 118.862 pontos. E o preço da cesta básica aumentou no mês de março nas 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O valor chegou a passar de R$ 760. Karime, as maiores altas foram registradas no Rio de Janeiro, Curitiba e também em São Paulo. No acumulado em 12 meses, todas as capitais tiveram alta de preços, com aumentos que oscilaram entre 11,99% registrado lá em Aracaju até alta de 29,44% registrado em Campo Grande. E em São Paulo, que tem a cesta mais cara do país, 12 dos 13 produtos que compõem a cesta básica ficaram mais caros em março. Os produtos com maior alta foram o tomate com 35,36%, a batata com 15,36%, o feijão carioquinha registrando alta de 8,62%, seguindo aí pelo café em pó com alta de 8,31%. E nesta sequência de alta também está o óleo de soja com 6,69%, o leite integral com 6,64%. Tem também a farinha de trigo que aumentou 4,70%. O arroz agulhinha com 4,07%. A carne bovina de primeira teve um aumento de 6,32%. E até o pão francês aumentou, ficou 2,78% mais caro. Exato, a carne bovina de primeiro, o aumento foi de 3,32%. Olha aí, tá pesando no bolso de todo mundo. Bom, e com base no custo na cesta mais cara do país, o DIEESE estima que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 6.394,76 no mês de março. Ou seja, deveria ser o que 5,28 vezes maior que o piso nacional vigente, que hoje é de R$ 1.212. E agora uma notícia boa, hein? Para a Zona Franca de Manaus em especial. No mês de março, o mercado de venda de motocicletas superou o de automóveis, Karime. Exato, mais de 110 mil unidades foram vendidas, todas produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus. E o repórter Hector Silva tem mais detalhes. As vendas de motos tiveram, em março, alta expressiva de 76,8% em volume, em relação ao mesmo mês do ano passado, chegando a 110,1 mil unidades. Com isso, criou-se uma situação pouco comum. Foram vendidas mais motocicletas do que carros de passeio no Brasil durante o período, quando 108,2 mil unidades de veículos foram comercializadas. A inversão ocorre em um momento de crise para os automóveis, que acaba de registrar seu pior março em 18 anos, apesar da recente desoneração tributária para esses produtos. Com a expansão dos serviços de entrega delivery e a busca dos consumidores por transporte individual financeiramente mais acessível, o primeiro trimestre terminou com um crescimento de 33,7% das vendas de motos. No total, 274,8 mil unidades foram vendidas nos 3 primeiros meses do ano, desempenho que também reflete a recomposição de oferta do veículo após restrições da pandemia que limitaram a produção das fabricantes de motos no início do ano passado. Apesar dos números, já que as motocicletas brasileiras são produzidas no Polo Industrial de Manaus, o economista Orígenes Martins destaca que os bons números não garantem uma estabilidade. A economia ela não é pontual, ela não é de um só item. Nós temos vários outros itens que a incompetência da gestão pública estão tornando esse problema específico um pouco mais complicado. Portanto, essa questão do IPI é apenas uma. Não vamos incorrer no risco de São Paulo, que se achava
superior aos outros e hoje está perdendo aí indústrias de carro direto. Mais uma fábrica da Toyota agora foi fechada e simplesmente está desabando o setor industrial de São Paulo. Não vamos deixar que isso ocorra aqui no Amazonas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, reafirmou hoje seu alinhamento político com o presidente Jair Bolsonaro. É um direito inalienável dele e de todos os cidadãos brasileiros votarem quem achar melhor. Mas uma coisa o governador não tem direito: o de colocar sua preferência político-partidária acima dos interesses do povo do Amazonas. O governador tem o dever de defender a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é um direito consolidado na Constituição brasileira. Não há incompatibilidade entre reafirmar seu apoio ao presidente e, ao mesmo tempo, manifestar o clamor do Amazonas em defesa da Zona Franca. O silêncio e inércia na defesa dos interesses do Estado fala cada vez mais alto aos ouvidos do povo. É quase unanimidade o sentimento de que as medidas recentes do governo federal prejudicam a economia do Amazonas. E o próprio governador já disse isso quando prometeu que iria à justiça defender os empregos no polo industrial de Manaus. Uma promessa até agora não cumprida. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Um beijo e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.